Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 6 do módulo 3 da série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje vai ser assim, um rebu, discutindo a relação homem e mulher. Gente, no que é que eu me meti? Ainda bem que eu estou virtual, porque senão acho que apanhava de alguém hoje. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou ambos à sua imagem e semelhança. Agora, quando falamos imagem e semelhança, certamente nós não estamos falando do aspecto físico, porque esse é diferente do homem e da mulher, e porque isso não faz sentido, porque Deus não é corpo, Deus é espírito. Nós é que somos corpo e, através da nossa fé em Cristo, corpo que será imortal. Mas voltando, os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E em nenhum momento, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vamos encontrar alguma coisa dizendo assim, e Deus criou a mulher um pouquinho menos semelhante, um pouquinho menos à imagem de Deus. Não vai encontrar isso. O que acontece realmente é que Adão estava sozinho. Quando Deus cria Eva, tirando um pedaço de Adão, uma costela dele, enquanto ele dormia. Quando ele acorda e vê Eva, ele a conhece, aí ele exclama, eis uma auxiliadora idônea, ou seja, uma parceira à altura da tarefa que Deus me deu de cuidar do mundo por ele criado. Uma parceira é uma auxiliadora idônea. E essa palavra idônea coloca ela no mesmo nível. E não há nenhum sinal de eu mando, você obedece entre Adão e Eva até o pecado. E aí entra em cena uma coisa que perdura até hoje, fenômeno que vocês vão reconhecer como sendo muito atual, tem a sua raiz, o seu início no pecado. Porque Deus chega para Eva no capítulo 3 e, tanto para Adão, para Eva, mas quando fala para Eva, depois de terem pecado, depois de terem comido o fruto proibido, Deus dá para ela algumas coisas que vão acontecer especificamente por causa do pecado, como, por exemplo, o parto passará a ser doloroso, por exemplo. E a última coisa que ele fala é o seguinte, olha, você vai me tirar do meu lugar que é de adoração e você vai colocar como objeto de adoração o homem. E ele se aproveitará disso. Ou seja, vai colocar o homem num pedestal e o homem vai dizer, oba! Estão reconhecendo a nossa sociedade? Mudou alguma coisa desde a criação, seja lá em que ano tenha sido? Nós estamos aqui com esse problema até hoje. O machismo é o resultado do pecado. O machismo não é de Deus. A hierarquia, de um modo geral, a hierarquização das pessoas e principalmente a demonstração dessa hierarquia através de um poder de uma pessoa sobre outra pessoa e esse poder ser exercido, não vem de Deus. O relacionamento nosso hoje através de Jesus é outro bem diferente, mas eu não quero me atropelar, quero chegar lá
no devido tempo. Então, nós já entendemos como o machismo veio a ser norma para o ser humano. Há exceções honrosas, sempre vai haver exceção de alguma coisa, mas é a característica do ser humano, é mais o machismo do que qualquer outro relacionamento entre homem e mulher. E floresceu entre os hebreus. As grandes figuras da história do povo judeu, como Jacó, Davi, Salomão, então, eram polígamos e ninguém os censurava por isso. Na tradição judaica, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, para se divorciar, bastava um homem dizer 3 vezes para sua mulher: eu te divorcio, eu te divorcio, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Pronto. Não precisava. Bastava ela cozinhar mal um prato de almoço, não sei como é que era isso, como é que se podia fazer isso, porque a mulher abandonada, ela não tinha como sobreviver. Era muito cruel. A sociedade antiga judaica era cruel com as mulheres, era opressiva. E o machismo se manteve, apesar do entendimento estar lá à mão de todos de que esse machismo era fruto do pecado. Agora, falando já na época de Jesus, os judeus já tinham, de alguma forma, já tinha a prevalência da monogamia, de ter um homem ter uma só esposa. Não que tivesse melhorado o relacionamento e principalmente a questão do divórcio continuava sendo muito cruel. E Jesus começou a solapar esse machismo de uma forma não terrivelmente ostensiva, mas factual a si mesmo. Por exemplo, a primeira missionária do qual temos notícia é uma mulher samaritana. Aliás, aí uma heresia dupla do ponto de vista dos judeus, porque os samaritanos eram considerados realmente a baixaria da baixaria dos povos pelos judeus. E um dia Jesus estava conversando num poço com uma mulher samaritana, e isso é uma história que merece ser lida, eu não vou contá-la toda, mas o fato é o seguinte: no final da conversa com Jesus, esta mulher vai para o vilarejo dela e diz para todo mundo, homens e mulheres, que ela encontrou o Messias, o Salvador. A vila inteira corre até Jesus e a vila inteira passa a crer em Jesus como Salvador. A primeira missionária foi mulher. Quer dizer, não houve nenhum missionário antes dela. Ela foi a primeira a sair e contar para todo mundo: encontrei o Messias, estive com o Messias. Quem primeiro encontrou o túmulo vazio? Foi uma mulher. Foi Maria. O que ela fez? Ela voltou e contou para os homens. O que aconteceu? Os homens não acreditaram nela. Machismo. Estavam certos os homens não acreditar? Não. Eles foram lá depois e descobriram, não é que ela tinha razão, mas ninguém disse que foi ela, não. Aí, a partir daí, foram eles que descobriram Jesus. Que coisa, não? Machismo é uma coisa feia, feia. O próprio fato de dizer assim, não, mas Jesus só andou com homens. Primeiro, não é verdade. Ele tinha, como seguidor dele, várias mulheres que, inclusive, serviam
vamos dizer, a espécie de coluna que andava por toda Israel e pela Samaria e tal, e Judéia. Não era só de homens. E eram mulheres que foram sempre muito importantes. Mas o assunto volta à baila por causa de uma carta de Paulo, especificamente uma de Paulo, e depois tem uma de Pedro também. Mas especificamente um versículo na carta de Paulo aos Efésios, em que, no versículo 22 do 5º capítulo, ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Isso é pensado para criar um novo machismo cristão. E não é. Porque no versículo imediatamente anterior, Paulo está reforçando o verdadeiro relacionamento entre todos nós. Aí não me importa se nós estamos falando de homens ou mulheres. De todos nós que nos chamamos cristãos, nós só temos um relacionamento possível um com o outro, que é de servirmos um ao outro. Nós somos servos uns aos outros. Uns dos outros, para ser mais preciso. Não existe hierarquia de poder. Pode haver uma hierarquia de organização e de comando em que, efetivamente, você não tem um exército sem um general. Você não tem um soldado que saiba o que fazer se acima dele o sargento não transmitir a ordem que ele recebeu, vindo pela toda a cadeia de comando. Isso é verdade. Mas isso não dá poder sobre a pessoa. Isso é um poder funcional que tem que existir. E o nosso exemplo não vem o exemplo de relacionamento que deve existir na comunidade cristã, é um relacionamento que não vem da área militar, e sim da área mais baixa possível. É sermos escravos uns dos outros, servos uns dos outros. Então, de fato, aquele versículo que diz que a mulher deve ser submissa ao marido está lá, porque no versículo anterior fala exatamente de sermos servos uns dos outros. E aí começam os exemplos. Porque logo a seguir também, nesse relacionamento marido e mulher, diz que o homem deve amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Como é que foi o relacionamento de Jesus com a sua igreja, que é justamente o coletivo de cristãos, de pessoas que o seguem? Ele se entregou. Ele foi servo, ele veio como servo. Filipenses deixa isso claro no capítulo 3, que ele abriu mão de ser Deus para ser nosso servo. Esse é o relacionamento do marido com a mulher. Ele é servo da esposa. E a mulher é submissa a seu marido. Quem é submisso? Um servo. Então, nós estamos vendo um exemplo de servidão mútua. Meu filho deve me obedecer como servo. Eu devo amar meu filho e fazer o bem a ele como servo. O patrão deve amar o seu funcionário, lá somos de servo, tá? Mas a servidão do funcionário não é muito menor do que a do servo daqueles dias, em Israel especificamente. Não é um servo daquele de chibatada, é um servo voluntário, muitas vezes. E o relacionamento é de servir um ao outro. Jesus, quando falou com os seus discípulos sobre, por exemplo,
a sequência, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior deles, entre eles, quando Jesus partisse. E Jesus disse: aquele que servir mais. Não aquele que for líder, não aquele que conseguir o maior número de votos no concílio dos apóstolos ou coisa parecida. Não, o meu sucessor será aquele que for mais servo do que os outros. E ele disse: olha, vocês são meus servos, vocês não são maiores do que eu. Se eu vim como servo, vocês vão como servos. Essa é a nossa atitude uns para os outros, para o mundo, não só para os irmãos, para todas as pessoas. Como é que eu vou ser servo aos olhos do mundo? Estar pronto para servir? Isso não quer dizer que eu estou aí para ser pisoteado por quem quiser. Eu estou aqui para servir você. Servir, fazer o bem a você. É para isso que eu estou aqui. Aí eu viro para minha mulher e diz: agora você faz o que eu mandar, ou senão te arrebento. Vai ter. Porta de saída é a porta da entrada. Que sentido faz isso? Não faz. O relacionamento entre homem e mulher é entre dois servos um ao outro, marido e mulher. Esse relacionamento. Não existe outro. Está na hora de nós relermos muito bem o Evangelho e as cartas para entendermos que o machismo não tem lugar na nossa fé cristã. Nenhum tipo de machismo. Não, mas veja bem, não, mas é só para dizer, mas a decisão final tem que ser do homem. Bom, você já colocou machismo. Tem que ser do homem por quê? Tem assuntos da minha família que eu não tenho a menor dúvida de que a palavra da minha esposa vai ser mais sábia do que a minha. E outros, ela não tem dúvida que a minha palavra vai ser a mais sábia. Só que nós nos escutamos um ao outro de qualquer maneira. Porque nós somos servos um do outro. Fora quando a gente briga, é evidente, né? Então, eu gostaria que vocês repensassem. Comecem lendo Gênesis 3, versículo 16, aquilo que eu falei sobre a origem do machismo. E para discussão, meditação, pensar um pouco, quem é mais valioso aos olhos de Deus, o homem ou a mulher? Como expresso essa minha convicção no dia a dia? Pensem bastante, vamos falar sobre isso. Por hoje vamos ficar por aqui. Não tem muito mais o que adicionar, não, viu? É isso aí. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é o nosso relacionamento homem e mulher. Então pensem sobre isso, meditem, estejam prontos a conversar sobre isso quando a gente estiver juntos. E até lá fica aquele meu abraço e até a próxima vez. Tchau.